A arte da guerra. Sun Tzu. Capítulo 1. Sobre a avaliação. Sun Tzu diz: a guerra é de vital importância para o Estado. É o domínio da vida ou da morte, o caminho para a sobrevivência ou perda do império. É preciso administrá-lo bem. Não refletir seriamente sobre tudo o que lhe diz respeito é mostrar uma indiferença culpada pela conservação ou perda do que nos é mais caro. E isso não deveria acontecer entre nós. É necessário avaliá-lo em função de 5 fatores fundamentais, e fazer comparações entre diversas condições dos lados rivais, com vistas a determinar o resultado da guerra. O primeiro desses fatores é a doutrina, a segunda vez, o terceiro, a terra, o quarto, comando, e a quinta, disciplina. A doutrina significa aquilo que faz com que o povo esteja em harmonia com seu governante, para que o sigam aonde quer que seja, sem temer por suas vidas ou correr qualquer perigo. Tempo significa yin e yang, noite e dia, quente e frio, dias claros ou chuvosos e a mudança das estações. O terreno implica as distâncias, e refere-se a onde é fácil ou difícil mover-se, se é campo aberto ou lugares estreitos, e isso influencia nas chances de sobrevivência. O comando deve ter as seguintes qualidades: sabedoria, sinceridade, benevolência, coragem e disciplina. Qual exército administra recompensas e punições de maneira mais justa? Finalmente, a disciplina deve ser entendida como a organização do exército, as fileiras e patentes entre os oficiais, a regulamentação das rotas de abastecimento e o fornecimento de material militar ao exército. Esses 5 fatores fundamentais devem ser conhecidos por todo general. Quem os domina, vence. Aquele que não o faz, é derrotado. Portanto, ao fazer planos, os 7 fatores a seguir devem ser comparados, pesando cada um com o maior cuidado. Qual líder é mais sábio e mais capaz? Qual comandante tem mais talento? Qual exército obtém vantagens da natureza e do terreno? Em qual exército os regulamentos e instruções são mais bem observados? Quais tropas são mais fortes? Que exército tem oficiais e tropas mais bem treinados? Ao estudar esses 7 fatores, poderia adivinhar qual dos dois lados sairá vitorioso e qual será derrotado. O general que seguir meu conselho com certeza vencerá. Esse general deve ser mantido no comando. Quem ignorar meu conselho, certamente será derrotado. Isso deve ser removido. Depois de ouvir meus conselhos e planos, o general deve criar uma situação que contribua para sua realização. Por situação quero dizer que você deve levar em consideração a situação em campo, e agir de acordo com o que for mais vantajoso para você. A arte da guerra é baseada no engano. Portanto, quando ele é capaz de atacar, deve parecer incapaz. Quando as tropas se movem, aparecem inativos. Se está perto do inimigo, tem que fazê-lo acreditar que está longe. Se estiver longe, finja que está perto. Coloque iscas para atrair o inimigo. Acerte o inimigo quando ele estiver confuso. Prepare-se contra ele quando estiver seguro em todos os lugares. Evite durante um tempo em que é mais forte. Se seu oponente tem um temperamento colérico, tente irritá-lo. Se ele for arrogante, tente encorajar seu egoísmo. Se as tropas inimigas estiverem bem preparadas após uma reorganização, tente colocá-las em desordem. Se estiverem unidos, semeando discórdia entre suas fileiras. Ataca o inimigo quando ele não está pronto e aparece quando ele não está esperando por você. Essas são as chaves da vitória para o estrategista. Ora, se as estimativas feitas antes da batalha indicam vitória, é porque os cálculos cuidadosamente feitos mostram que suas condições são mais favoráveis do que as condições do inimigo. Se indicam derrota, é porque mostram que as condições favoráveis para a batalha são menores. Com uma avaliação cuidadosa, pode-se vencer. Sem ele, você não pode. Muito menos chances de vitória terá aquele que não faz nenhum cálculo. Graças a este método, a situação pode ser examinada e o resultado aparece claramente. Capítulo 2. Sobre o início de ações. Uma vez iniciada a batalha, mesmo que você esteja vencendo, se ela continuar por muito tempo, desencorajará suas tropas e embotará sua espada. Se você estiver sitiando uma cidade, esgotará suas forças. Se você mantiver seu exército em campanha por muito tempo, seus suprimentos acabarão. As armas são instrumentos de má sorte. Usá-los por muito tempo produzirá calamidades. Como já foi dito,
Quem mata com ferro, morre com ferro. Quando suas tropas estiverem desencorajadas, sua espada embotada, sua força esgotada e seus suprimentos baixos, até mesmo seu povo aproveitará sua fraqueza para se levantar. Portanto, mesmo que você tenha conselheiros sábios, no final não conseguirá fazer as coisas funcionarem. Por isso, ouvi falar de operações militares desajeitadas e repentinas, mas nunca vi nenhum especialista na arte da guerra manter a campanha por muito tempo. Nunca é benéfico para um país deixar uma operação militar se arrastar por muito tempo. Aqueles que usam habilmente os meios militares não ativam suas tropas 2 vezes, nem fornecem comida 3 vezes, para o mesmo fim. Como é comumente dito, seja rápido como um trovão que rola antes que você possa tapar seus ouvidos, rápido como um relâmpago que pisca antes que você possa piscar. Portanto, quem não tem plena consciência das desvantagens do uso de armas não pode ter plena consciência das vantagens de usá-las. Isso significa que o povo não deve ser mobilizado mais de uma vez por campanha, e que imediatamente após a vitória não deve retornar ao seu país para fazer uma segunda mobilização. A princípio, isso significa fornecer comida para as próprias tropas, mas depois a comida é tirada do inimigo. Se você pegar os suprimentos de armas de seu próprio país, mas tirar comida do inimigo, poderá ficar bem abastecido com armas e suprimentos. Quando um país empobrece por causa de operações militares, é devido ao transporte de suprimentos de um lugar distante. Se você os transportar de um lugar distante, a vila ficará empobrecida. Quando os recursos se esgotam, os impostos são cobrados sob pressão. Quando o poder e os recursos se esgotam, o próprio país está arruinado. O povo é privado de grande parte de seu orçamento, enquanto os gastos do governo com armamentos aumentam. Os que moram perto de onde está o exército podem vender suas colheitas a preços altos, mas assim o bem-estar da maioria da população é empobrecido. Quando as provisões são transportadas para muito longe, as pessoas ficam arruinadas por causa do alto custo. Nos mercados próximos ao exército, os preços das mercadorias aumentam. Portanto, as longas campanhas militares são um flagelo para o país. Os habitantes constituem a base de um país, a comida é a alegria do povo. O príncipe deve respeitar este fato e ser sóbrio e austero em suas despesas públicas. Consequentemente, um general inteligente se esforça para privar o inimigo de sua comida. Cada porção de comida tirada do inimigo é igual a 20 que você mesmo fornece. Assim, o que assola o inimigo é a imprudência, e a motivação sua em assumir os benefícios dos adversários. Quando você recompensar seus homens com os benefícios que os adversários tiveram, você os fará lutar por sua própria iniciativa e, assim, poderá tomar o poder e a influência que o inimigo tinha. É por isso que se diz que onde há grandes recompensas há homens valentes. Portanto, em uma batalha de carruagem, recompense aquele que pegar pelo menos 10 carruagens. Se você recompensar todos, não haverá o suficiente para todos, então ofereça uma recompensa a um soldado para animar todos os outros. Mude suas cores, dos soldados inimigos feitos prisioneiros, use-as misturadas com as suas. Trate bem os soldados e dê atenção a eles. Os soldados presos devem ser bem tratados, para que eles lutem por você no futuro. Isso se chama derrotar o adversário e aumentar sua própria força também. Se você usar o inimigo para derrotar o inimigo, será poderoso onde quer que vá. Assim, o mais importante numa operação militar é a vitória e não a persistência. Este último não é benéfico. Um exército é como o fogo, se você não o apagar, ele se extinguirá. Portanto, sabemos que quem está à frente do exército está encarregado da vida dos habitantes e da segurança da nação. Capítulo 3. Sobre as proposições de vitória e derrota. Como regra geral, é melhor manter um inimigo intacto do que destruí-lo. Capture seus soldados para conquistá-los e dominar seus chefes. Um general disse: pratique artes marciais, calcule a força de seus adversários, faça-os perder o espírito e a direção, de modo que mesmo que o exército inimigo esteja intacto, é inútil. Isso é vencer sem violência. Se você destruir o exército inimigo e matar seus generais, atacar suas defesas atirando, reunir uma multidão e usurpar território, tudo isso é vencer pela força. Por isso, quem ganha todas as batalhas não são realmente profissionais,
Aqueles que tornam os exércitos dos outros impotentes sem lutar são os melhores mestres da arte da guerra. Os guerreiros superiores atacam enquanto os inimigos planejam seus planos. Eles então desfazem suas alianças. É por isso que um grande imperador disse: aquele que luta pela vitória contra espadas desembainhadas não é um bom general. A pior tática é atacar uma cidade. Cerco, encurralar uma cidade só é realizado como último recurso. Passe pelo menos 3 meses preparando seus artefatos e outros 3 meses coordenando recursos para seu cerco. Você nunca deve atacar com raiva e com pressa. É aconselhável levar tempo no planejamento e coordenação do plano. Portanto, um verdadeiro mestre de artes marciais derrota outras forças inimigas sem uma batalha, conquista outras cidades sem sitiá-las e destrói outros exércitos sem gastar muito tempo. Um mestre habilidoso das artes marciais desfaz os planos dos inimigos, arruína seus relacionamentos e alianças, corta seus suprimentos ou bloqueia seu caminho, vencendo por meio dessas táticas sem a necessidade de lutar. É essencial lutar contra todas as facções inimigas para obter uma vitória completa, para que seu exército não fique guarnecido e o benefício seja total. Esta é a lei do cerco estratégico. A vitória completa ocorre quando o exército não luta, a cidade não é sitiada, a destruição não dura muito e, em cada caso, o inimigo é derrotado pelo uso da estratégia. Assim, a regra do uso da força é a seguinte: se suas forças forem 10 vezes superiores às do adversário, cerque-o; se forem 5 vezes maiores, ataque-o; se forem o dobro, divida. Se suas forças forem iguais em números, lute se puder. Se suas forças forem inferiores, esteja constantemente em guarda, pois a menor falha lhe traria as piores consequências. Tente ficar protegido e evite um confronto aberto com ele. Se possível, a prudência e a firmeza de um pequeno número de pessoas podem cansar e dominar até mesmo numerosos exércitos. Este conselho se aplica nos casos em que todos os fatores são iguais. Se suas forças estão em ordem enquanto as deles estão no caos, se você e suas forças estão animadas e elas estão desmoralizadas, mesmo que sejam mais numerosas, você pode ir para a batalha. Se seus soldados, suas forças, sua estratégia e sua coragem são menores que as de seu adversário, você deve recuar e encontrar uma saída. Consequentemente, se o lado menor é obstinado, cai prisioneiro do lado maior. Isso significa que se um pequeno exército não fizer uma avaliação adequada de seu poder e ousar fazer inimigos com um grande poder, por mais firme que seja a sua defesa, ele será inevitavelmente conquistado. Se você não pode ser forte, mas também não sabe ser fraco, será derrotado. Os generais são servidores do povo. Quando seu serviço está completo, o povo é forte. Quando seu serviço falha, o povo é fraco. Assim, existem 3 maneiras pelas quais um príncipe leva o exército ao desastre. Quando um príncipe, ignorante dos fatos, ordena que seus exércitos avancem ou se retirem quando não deveriam, isso se chama imobilizar o exército. Quando um príncipe ignora os assuntos militares, mas compartilha o comando igual do exército, os soldados ficam confusos. Quando o príncipe ignora como realizar manobras militares, mas compartilha igualmente sua direção, os soldados hesitam. Uma vez que os exércitos estão confusos e vacilantes, começam os problemas dos adversários. Isso é chamado de perder a vitória por perturbar o aspecto militar. Se você tentar usar os métodos de um governo civil para executar uma operação militar, a operação será confusa. Ganhem aqueles que sabem quando lutar e quando não lutar. Eles podem discernir quando usar muitas ou poucas tropas. Possuem tropas cujos escalões mais altos e mais baixos têm o mesmo objetivo. Eles confrontam inimigos inocentes com preparativos. Eles têm generais competentes e não são limitados por seus governos civis. Esses 5 são os caminhos para conhecer o futuro vencedor. Falar que o príncipe é quem manda em tudo é como o general pedir licença ao príncipe para apagar um incêndio. Na hora que for autorizado, só sobrarão cinzas. Se você conhece os outros e conhece a si mesmo, mesmo sem batalha você estará em perigo. Se você não conhece os outros, mas conhece a si mesmo, perderá uma batalha e vencerá. Se você não conhece os outros e não conhece a si mesmo, estará em perigo em todas as batalhas. Capítulo 4. Na extensão dos meios disponíveis antigamente,
Por causa disso, guerreiros habilidosos podem ser invencíveis, mas não podem tornar seus oponentes vulneráveis. Antigamente, guerreiros habilidosos primeiro se tornavam invencíveis, depois esperavam para descobrir a vulnerabilidade de seus oponentes. Tornar-se invencível significa conhecer a si mesmo. Esperar para descobrir a vulnerabilidade do adversário significa conhecer os outros. A invencibilidade está em si mesmo, a vulnerabilidade no adversário. Se seus adversários não têm ordem de batalha para relatar, nenhuma negligência ou falha para aproveitar, como você pode derrotá-los mesmo quando estão bem equipados? É por isso que se diz que a vitória pode ser percebida, mas não fabricada. Invencibilidade é uma questão de defesa, vulnerabilidade é uma questão de ataque. Desde que você não tenha observado vulnerabilidades na ordem de batalha dos oponentes, esconda sua própria formação de ataque e prepare-se para ser invencível, a fim de se preservar. Quando os adversários têm ordens de batalha vulneráveis, é hora de sair e atacá-los. Defesa é para tempos de escassez, ataque para tempos de fartura. Especialistas em defesa se escondem nas profundezas da terra. Especialistas em manobras de ataque se escondem nas alturas mais altas do céu. Desta forma, eles podem se proteger e alcançar a vitória total. Em situações de defesa, silencias as vozes e apagas os vestígios, escondendo-te como fantasmas e espíritos subterrâneos, invisíveis a todos. Em situações de ataque, seu movimento é rápido e seu grito fulgurante, rápido como trovões e relâmpagos, para os quais não se pode se preparar, mesmo que venham do céu. Não é preciso muita força para levantar um fio de cabelo. Você não precisa de uma visão aguçada para ver o sol e a lua e não precisa de ouvidos aguçados para ouvir o estrondo do trovão. Antecipar a vitória quando qualquer um pode saber que não é uma verdadeira habilidade. Todos elogiam a vitória conquistada na batalha, mas essa vitória não é tão boa assim. Todos elogiam a vitória na batalha, mas o que é verdadeiramente desejável é poder ver o mundo do sutil e perceber o mundo do oculto, a ponto de conseguir a vitória onde não há forma. O que todos sabem não se chama sabedoria. A vitória sobre os outros, conquistada na batalha, não é considerada uma boa vitória. Nos tempos antigos, aqueles que eram conhecidos como bons guerreiros venciam quando era fácil vencer. Se você só consegue garantir a vitória depois de enfrentar um adversário em um conflito armado, essa vitória é uma vitória difícil. Se você for capaz de ver o sutil e perceber o oculto, invadindo antes da ordem da batalha, a vitória assim obtida é uma vitória fácil. Consequentemente, as vitórias dos bons guerreiros não se destacam por sua inteligência ou bravura. Assim, as vitórias que conquistam na batalha não se devem à sorte. As suas vitórias não são acidentais, mas sim por se terem colocado previamente em condições de poderem vencer com segurança, prevalecendo sobre os que já perderam anteriormente. Assim, bons guerreiros se posicionam em terreno onde não podem perder, e não descuidam das condições que tornam seu adversário propenso à derrota. Grande sabedoria não é algo óbvio, grandes méritos não se anunciam. Quando você consegue ver o sutil, é fácil vencer. O que isso tem a ver com inteligência ou bravura? Quando os problemas são resolvidos antes de surgirem, quem chama isso de inteligência? Quando há vitórias em batalha, quem fala em bravura? Consequentemente, um exército vitorioso vence primeiro e se engaja na batalha depois. Um exército derrotado luta primeiro e tenta vencer depois. Essa é a diferença entre quem tem estratégia e quem não tem planos premeditados. Aqueles que usam bem as armas cultivam o caminho e observam as leis. Assim, eles podem governar prevalecendo sobre os corruptos. Use a harmonia para dissipar a oposição, não ataque um exército inocente, não faça prisioneiros ou saqueie por onde o exército passar, não corte as árvores nem pule aos poços, limpe e purifique os templos das cidades e montanhas no caminho que você vá. Não repita os erros de uma civilização decadente. Tudo isso se chama caminho e suas leis. Quando o exército é estritamente disciplinado, a ponto de os soldados morrerem em vez de desobedecer às ordens, e recompensas e punições são confiáveis e bem estabelecidas, quando comandantes e oficiais são capazes de agir dessa maneira, eles podem derrotar um príncipe inimigo corrompido. Existem 5 regras militares: medição, avaliação, cálculo, comparação e vitória. O terreno dá lugar a medições, estas dão lugar a avaliações,
As avaliações dão lugar a cálculos, estas dão lugar a comparações, e comparações dão lugar a vitórias. Quando o vencedor leva seu povo para a batalha como se estivesse direcionando uma grande corrente de água para um desfiladeiro profundo, isso é uma questão de ordem de batalha. Através das comparações das dimensões você pode saber onde há vitória ou derrota. Consequentemente, um exército vitorioso é como 1 quilo comparado a 1 grama. Um exército derrotado é como 1 grama comparado a 1 quilo. Quando a água se acumula em um desfiladeiro profundo, ninguém pode medir sua quantidade, assim como nossa defesa não mostra a sua forma. Quando a água é liberada, ela desce como uma torrente, tão irresistível quanto nosso próprio ataque. Capítulo 5. Sobre firmeza, força e energia acumulada ou percebida. Isso é muito mutável. Os especialistas são capazes de derrotar o inimigo criando nele uma percepção favorável, obtendo assim a vitória sem a necessidade de exercer sua força. Governar muitos como se fossem poucos é uma questão de dividi-los em grupos ou setores, é a organização. Batalhar contra um grande número de tropas o mínimo possível é uma questão de mostrar força, símbolos e sinais. Refere-se a alcançar uma percepção de força e poder na oposição. No campo de batalha, refere-se às formações e bandeiras usadas para posicionar as tropas e coordenar seus movimentos. Tornar o exército capaz de combater o adversário sem ser derrotado é uma questão de usar métodos ortodoxos ou heterodoxos. Ortodoxia e heterodoxia não são algo fixo, mas usado como um ciclo. Um imperador, que era um famoso guerreiro e administrador, falou sobre manipular as percepções dos adversários sobre o que é ortodoxo e o que não é ortodoxo, e então atacar inesperadamente, combinando ambos os métodos em um, tornando-se assim indefinível para o inimigo. Que o efeito das forças seja como o de pedras jogadas em ovos é uma questão de cheio e vazio. Quando você induz oponentes a atacá-lo em seu território, a força deles está sempre vazia, em desvantagem, enquanto você não competir para ver quem é o melhor. Sua força estará sempre cheia. Atacar com o vazio contra o cheio é como tirar pedras em ovos, eles vão quebrar com certeza. Quando uma batalha é travada diretamente, a vitória é conquistada de surpresa. O ataque direto é ortodoxo. O ataque indireto é heterodoxo. Existem apenas 2 tipos de ataques em batalha, o extraordinário de surpresa e o ordinário direto, mas suas variantes são inúmeras. O ortodoxo e o heterodoxo se originam um do outro, como um círculo sem começo nem fim. Quem poderia esgotá-los? Catapulta. Sua precisão é acertar o alvo pretendido e causar o efeito esperado. A desordem vem da ordem, a covardia vem da coragem, a fraqueza vem da força. Quando a velocidade da água que flui atinge o ponto em que pode mover as pedras, esta é a força direta. Quando a velocidade e capacidade de manobra do falcão é tal que ele pode atacar e matar, isso é precisão. O mesmo vale para guerreiros habilidosos, sua força é rápida, sua precisão infalível. Se você quer fingir desordem para convencer seus oponentes e distraí-los, você deve primeiro organizar a ordem, porque só assim você pode criar desordem artificial. Se você quer fingir covardia para aprender a estratégia dos adversários, primeiro você tem que ser extremamente corajoso, porque só então você pode agir artificialmente tímido. Se você quer fingir fraqueza para induzir arrogância em seus inimigos, primeiro você deve ser extremamente forte porque só então você pode fingir fraqueza. Ordem e desordem são uma questão de organização, a covardia é uma questão de coragem e ímpeto, força e fraqueza são uma questão de treinamento em batalha. Quando um exército tem a força do ímpeto, percepção, até o tímido se torna valente. Quando perde a força do ímpeto, até o valente se torna tímido. Nada fixo nas leis da guerra, elas se desenvolvem com base no impulso. Bons guerreiros buscam eficácia na batalha a partir da força do momento, percepção, e não dependem apenas da força de seus soldados. Eles são capazes de escolher as melhores pessoas, distribuí-las adequadamente e deixar que a força do ímpeto atinja seus objetivos. Com astúcia, você pode antecipar e fazer com que seus oponentes se convençam de como proceder e se mover. Ajuda-os a caminhar no caminho que traça para eles. Faz os inimigos se moverem com a perspectiva do triunfo, de modo que caiam na emboscada. Quando há entusiasmo, convicção, ordem, organização, recursos, empenho dos soldados,
tens a força do ímpeto, e o tímido é corajoso. Assim é possível atribuir os soldados por suas habilidades incumbi-lhes os devidos deveres e responsabilidades. O bravo pode lutar, o cuidadoso pode servir de sentinela e o inteligente pode estudar, analisar e se comunicar. Cada um é útil. Fazer os soldados lutarem permitindo que a força do impulso faça seu trabalho é como rolar pedras. As rochas permanecem estacionárias quando estão em um local plano, mas rolam em um plano inclinado. Eles permanecem fixos quando são quadrados, mas giram se são redondos. Portanto, quando os homens são conduzidos à batalha pela astúcia, o impulso é como pedras redondas que desmoronam montanha abaixo. Esta é a força que produz a vitória. Capítulo 6. Do cheio e do vazio. Quem se antecipa, se prepara e chega primeiro no campo de batalha e espera pelo adversário está em posição de repouso. Os que chegam por último no campo de batalha, os que improvisam e iniciam a luta estão exaustos. Bons guerreiros fazem os adversários virem até eles e de forma alguma se deixam atrair para fora de sua fortaleza. Se você fizer os oponentes virem até você para lutar, a força deles sempre estará vazia. Se você não sair para lutar, sua força estará sempre cheia. Esta é a arte de esvaziar os outros e encher a si mesmo. O que leva os oponentes a virem até você de livre e espontânea vontade é a perspectiva de vencer. O que desencoraja os oponentes de virem até você é a chance de sofrer dano. Quando os adversários estão em uma posição favorável, você deve cansá-los. Quando estiverem bem alimentados, corte os suprimentos. Quando eles estiverem descansando, coloque-os em movimento. Ataque inesperadamente, fazendo com que os oponentes se esgotem correndo para salvar suas vidas. Interrompa seus suprimentos, destrua seus campos e corte suas linhas de abastecimento. Apareça em locais críticos e ataca onde menos esperam, fazendo com que tenham que vir em socorro. Aparece onde não podem ir, vai onde menos esperam. Para percorrer centenas de quilômetros sem fadiga, atravesse terras desabitadas. Atacar um espaço aberto não significa apenas um espaço em que o inimigo não tem defesa. Enquanto sua defesa não for estrita, o local não está bem guardado, os inimigos se espalharão diante de você, como se você estivesse atravessando um território desabitado. Para tomar infalivelmente o que você ataca, ataque onde não há defesa. Para manter uma defesa infalivelmente segura, defenda onde não há ataque. Assim, no caso de quem é especialista em ataque, seus inimigos não sabem por onde atacar. Quando as instruções são seguidas, as pessoas são sinceramente leais e comprometidas, planos de defesa e preparativos firmes, sendo tão sutis e sigilosos que as estratégias não são reveladas de forma alguma, e os adversários se sentem inseguros, e sua inteligência não lhes serve de nada. Seja extremamente sutil, discreto, a ponto de ser informe. Seja completamente misterioso e confidencial, a ponto de ficar em silêncio. Assim você poderá dirigir o destino de seus adversários. Para avançar sem encontrar resistência, ataque seus pontos fracos. Para recuar evasivamente, seja mais rápido que eles. Situações militares têm tudo a ver com velocidade. Chegue como o vento, mova-se como um raio e seus adversários não conseguirão derrotá-lo. Portanto, quando você quer ir para a batalha, mesmo que o oponente esteja entrincheirado em uma posição defensiva, ele não poderá evitar a luta se você atacar no local onde ele deve inevitavelmente vir em socorro. Quando você não quer ir para a batalha, mesmo que trace uma linha no terreno que deseja manter, o oponente não pode lutar contra você porque você dá a ele uma pista falsa. Isso significa que, quando os adversários vêm para atacá-lo, você não luta contra eles, mas estabelece uma mudança estratégica para confundi-los e enchê-los de incerteza. Portanto, quando você induz outros a formar uma formação, enquanto você mesmo permanece sem forma, você está concentrado, enquanto seu adversário está dividido. Faça os adversários verem como extraordinário o que é comum para você. Faça-os ver como comum o que é extraordinário para você. Isso está induzindo o inimigo a fazer uma formação. Depois de ver a formação do adversário, você concentra suas tropas contra ele. Como sua formação está fora de vista, o adversário certamente dividirá suas forças. Quando você está concentrado como uma única força,
Enquanto o inimigo está dividido em 10, você está atacando com uma concentração de 1 contra 10, então suas forças superam as deles. Se você puder atacar alguns soldados com muitos, você dizimará o número dos seus adversários. Os preparativos de sua ala direita significarão falta de sua ala esquerda. Preparações em todos os lugares significarão estar vulneráveis em todos os lugares. Isso significa que quando as tropas estão de plantão em muitos lugares, elas necessariamente estão espalhadas em pequenas unidades. Quando você está fortemente entrincheirado, você se fortaleceu atrás de boas barricadas e não deixa vazar nenhuma informação sobre suas forças. Sai sem informação precisa. Ataque e conquista de maneira irreprimível. Eles não precisam saber onde você planeja travar a batalha, porque quando você não sabe, o inimigo monta muitos postos de observação e, quando muitos postos são estabelecidos, você só precisa lutar contra pequenas unidades. Assim, quando sua vanguarda está pronta, sua retaguarda está defeituosa, e quando sua retaguarda está pronta, sua vanguarda tem pontos fracos. Quando você tem poucos soldados, você está na defensiva contra o seu adversário. Ter muitos faz com que o inimigo tenha que se defender. Quanto mais defesas você induzir seu inimigo a adotar, mais fraco ele se tornará. Assim, se você souber o local e a data da batalha, poderá ir até ela mesmo que esteja a 1000 quilômetros de distância. Se você não conhece o local e a data da batalha, seu flanco esquerdo não pode salvar o direito. Sua vanguarda não pode salvar sua retaguarda e sua retaguarda não pode salvar sua vanguarda, mesmo em um território de algumas dezenas de quilômetros. Se você tem muito mais tropas do que os outros, como esse fator pode ajudá-lo a vencer? Se você não conhece o local e a data da batalha, mesmo que suas tropas sejam mais numerosas que as deles, como você pode saber se vai ganhar ou perder? Assim, disse que a vitória pode ser criada. Se você fizer com que os oponentes não saibam o local e a data da batalha, sempre poderá vencer. Faça algo a favor ou contra eles por sua atenção, para que você possa envolvê-los para descobrir seus hábitos de ataque e comportamento defensivo. Induzi-os a adotar formações específicas, a conhecer suas fragilidades. Mesmo que os inimigos sejam numerosos, eles podem ser impedidos de entrar em combate. Portanto, faça sua avaliação sobre eles para descobrir seus planos e determinar qual estratégia pode ser bem-sucedida e qual não é. Incite-os a agir para descobrir qual é o esquema geral de seus movimentos e descanse. Isso significa usar muitos métodos para confundir e perturbar o inimigo a fim de observar suas formas de resposta em relação a você. Depois de observá-los, você age de acordo, de modo que possa saber que tipo de situação significa vida e qual significa morte. Experimente-os para descobrir seus pontos fortes e fracos. Portanto, o ponto final da formação de um exército é atingir o informe. Quando você não tem formulário, os informantes não podem descobrir nada, pois a informação não pode criar uma estratégia. Como você não tem uma forma discernível, você não deixa rastros a serem seguidos, os informantes não encontram nenhuma brecha para examinar e os encarregados do planejamento não podem traçar nenhum plano viável. A vitória sobre as multidões através de formações precisas deve ser desconhecida das multidões. Todos sabem como ele foi vitorioso, mas ninguém sabe como ele garantiu a vitória. Consequentemente, a vitória na guerra não é repetitiva, mas continuamente adapta sua forma. Determinar as mudanças apropriadas significa não repetir estratégias anteriores para obter a vitória. Para consegui-la, adapta-se desde o início a qualquer formação que os adversários possam adotar. As formações são como a água. A natureza da água é evitar acima e ir abaixo. A natureza dos exércitos é evitar o cheio e atacar o vazio. O fluxo de água é determinado pela terra. A vitória é determinada pelo adversário. Assim, um exército não tem uma formação constante, assim como a água não tem uma forma constante. A capacidade de obter a vitória mudando e adaptando-se de acordo com o inimigo chama-se gênio. Capítulo 7. Sobre o confronto direto e indireto. As autoridades civis reúnem e concentram as tropas, aquartelando-as juntas. Nada é mais difícil do que a luta armada. Lutar com os outros cara a cara para ganhar vantagem é a coisa mais difícil do mundo. A dificuldade da luta armada é aproximar longas distâncias e transformar problemas em vantagens. Ao dar a impressão de estar longe,
Você inicia seu caminho e chega antes do inimigo. Assim, você alonga o caminho dele, atraindo com a esperança de vencer. Quando você começa a marcha atrás dos outros e chega antes deles, conhece a estratégia de encurtar as distâncias. Use uma unidade especial para enganar o inimigo, atraindo-o para uma falsa perseguição, fazendo-o acreditar que o grosso de suas forças está muito longe. Então, você lança uma força de ataque surpresa que chega primeiro, embora caia na estrada depois. Consequentemente, a luta armada pode ser lucrativa e pode ser perigosa. Para o especialista é benéfico, para o inexperiente perigoso. Mobilizar todo o exército para o combate a fim de obter alguma vantagem levaria muito tempo, mas lutar por uma vantagem com um exército incompleto resultaria em falta de recursos. Se você se mover rapidamente sem parar dia e noite, cobrindo o dobro da distância normal, e se lutar por alguma vantagem a milhares de quilômetros de distância, seus senhores da guerra serão feitos prisioneiros. Os soldados fortes chegarão lá primeiro, os mais cansados chegarão depois. Como regra geral, apenas 1 em cada 10 conseguirá. Quando o caminho é longo, as tropas se cansam, se gastaram suas forças na mobilização, chegam exaustos enquanto seus adversários estão descansados. Assim, é certo que serão atacados. Lutar por uma vantagem a 30 milhas de distância frustrará os planos do comando e, como regra geral, apenas metade dos soldados o fará. Se você lutar por uma vantagem a 30 quilômetros de distância, apenas 2 em cada 3 soldados irão para lá. Assim, um exército perece se não estiver equipado, se não tiver provisões ou se não tiver dinheiro. Essas 3 coisas são necessárias. Você não pode lutar para vencer com um exército desequipado, ou sem suprimentos, o que o dinheiro facilita. Portanto, se você ignorar os planos de seus rivais, não poderá fazer alianças precisas. A menos que você conheça as montanhas e as florestas, as ravinas e passagens, e a condição dos pântanos, você não pode manobrar com uma força armada. A menos que você use guias locais, não poderá aproveitar o terreno. Somente quando você conhece todos os detalhes da condição do solo, você pode manobrar e fazer a guerra. Consequentemente, uma força militar é utilizada de acordo com a estratégia pretendida, mobilizada através da expectativa de recompensa, e adapta-se através da divisão e combinação. Uma força militar é estabelecida por estratégia no sentido de que você distrai o inimigo para que ele não saiba qual é a sua situação real e não possa afirmar sua supremacia. É mobilizado pela esperança de recompensa, no sentido de que entra em ação quando vê a possibilidade de obter uma vantagem. Dividir e recombinar tropas é feito para confundir seu oponente e ver como ele reage a você. Desta forma, você pode se adaptar para obter a vitória. É por isso que quando uma força militar se move rapidamente é como o vento, quando vai devagar é como a floresta, é voraz como o fogo e imóvel como as montanhas. É rápido como o vento no sentido de que vem sem avisar e desaparece como um raio. É como uma floresta porque tem uma ordem. É voraz como fogo que devasta uma planície sem deixar para trás uma única folha de grama. É imóvel como uma montanha quando esquartejada. É tão difícil saber quanto à escuridão. Seu movimento é como um trovão estrondoso. Para ocupar um lugar, divida suas tropas. Para expandir seu território, divida os lucros. A regra geral das operações militares é privar o inimigo de comida tanto quanto possível. Porém, nas localidades onde as pessoas não têm muito, é necessário dividir as tropas em grupos menores para que possam levar o que precisam de várias partes, pois só assim terão o suficiente. Quanto à divisão do saque, significa que é preciso distribuí-lo entre as tropas para manter o que foi conquistado, não deixando que o inimigo o recupere. Haja depois de fazer uma estimativa. Vence aquele que primeiro conhece a medida do que está longe e do que está perto. Esta é a regra geral da luta armada. O primeiro a fazer a jogada é o convidado, o último é o anfitrião. O hóspede tem dificuldade, o anfitrião tem facilidade. Perto e longe significam deslocamento, cansaço, fome e frio surgem do deslocamento. Um livro antigo que trata de assuntos militares diz: palavras não são ouvidas, para isso símbolos e tambores são feitos. Bandeiras e estandartes são feitos por causa da falta de visibilidade. Símbolos, tambores,
Bandeiras e estandartes são usados para focalizar e unificar os ouvidos e os olhos dos soldados. Uma vez unidos, os bravos não podem agir sozinhos, nem os tímidos podem se retirar sozinhos. Esta é a regra geral do emprego de um grupo. Unificar os ouvidos e os olhos dos soldados significa fazê-los olhar e ouvir em uníssono para que não se confundam e se desordenem. Os sinais são usados para indicar direções e impedir que os indivíduos se dirijam aonde quiserem. Assim, nas batalhas noturnas, use fogueiras e tambores, e nas batalhas diurnas use bandeiras e estandartes, para manipular os ouvidos e os olhos dos soldados. Use muitos sinais para confundir as percepções do inimigo e fazê-los temer seu temível poder militar. Desta forma, você drena a energia de seus exércitos e desmoraliza seus generais. De tudo, você deve ser capaz de permanecer firme em seu próprio coração. Só então você pode desmoralizar os generais inimigos. Por isso, a tradição afirma que os habitantes de outros tempos tinham firmeza para desmoralizar, e a antiga lei dos que conduziam carros de batalha dizia que quando a mente original é firme, a energia fresca é vitoriosa. Desta forma, a energia da manhã está cheia de ardor, a do meio-dia diminui e a energia da noite se retira. Consequentemente, os especialistas em manusear armas preferem energia entusiástica, ataque decadente e energia de recuo. São eles que dominam a energia. Qualquer fraco no mundo está pronto para lutar em um minuto se sentir encorajado, mas quando se trata de realmente pegar em armas e ir para a batalha, ele é possuído por energia. Quando essa energia acabar, você vai parar, ficar com medo e se arrepender de ter começado. A razão pela qual tais exércitos desprezam inimigos fortes, da mesma forma que desprezam donzelas virgens, é porque eles estão se aproveitando de sua agressividade, estimulada por qualquer causa. Usar a ordem para lidar com a desordem, usar a calma para lidar com os agitados, isso é dominar o coração. A menos que seu coração esteja totalmente aberto e sua mente em ordem, você não pode esperar ser capaz de se ajustar para responder sem limites, para lidar com os acontecimentos de forma infalível, para enfrentar dificuldades sérias e inesperadas sem se perturbar, dirigindo tudo sem confusão. Isso significa que, se os oponentes estiverem em terreno elevado, você não deve atacá-los em subidas e, quando eles avançam em descidas, você não deve enfrentá-los. Dominar a força é esperar quem vem de longe, esperar com conforto quem já cansou e quem tem fome de barriga cheia. Isso é o que significa atrair os outros para onde você está, evitando ser levado para onde eles estão. Evitar o confronto contra formações de combate bem ordenadas e não atacar grandes batalhões é a maestria da adaptação. Portanto, a regra geral das operações militares não é enfrentar uma grande montanha ou opor-se ao inimigo de costas para ela. Não coma a comida de seus soldados. Se o inimigo abandonar repentinamente suas provisões, elas devem ser provadas antes de serem comidas, caso sejam envenenadas. Não persiga os inimigos quando eles fingem uma retirada ou ataque tropas experientes. Se os adversários fogem repentinamente antes de esgotar suas energias, certamente há emboscadas esperando para atacar suas tropas. Neste caso, você deve segurar seus oficiais para que eles não os persigam. Não pare nenhum exército que esteja a caminho de seu país. Nessas circunstâncias, um adversário lutará até a morte. Você tem que deixar uma saída para um exército cercado. Mostre a eles uma maneira de salvar vidas para que eles não estejam dispostos a lutar até a morte, para que você possa atacá-los. Não pressione um inimigo desesperado. Um animal exausto continuará lutando, pois essa é a lei da natureza. Estas são as leis das operações militares. Capítulo 8. Sobre as 9 mudanças. Normalmente, as operações militares estão sob a responsabilidade do governante civil para liderar o exército. O general não deve armar seu acampamento em terreno difícil. Que se estabeleçam relações diplomáticas nas fronteiras. Não fique em um território árido ou isolado. Quando você se encontrar em um terreno fechado, prepare alguma estratégia e mova-se. Quando você se encontrar em terreno mortal, lute. Terreno fechado significa que há lugares íngremes ao seu redor por todos os lados, então o inimigo é móvel. Eles podem ir e vir livremente, mas é difícil para você sair e voltar. Cada rota deve ser estudada para ser a melhor. Existem rotas que não devem ser usadas,
exércitos que não devem ser atacados, cidades que não devem ser cercadas, terrenos que não devem ser disputados e ordens de governantes civis que não devem ser obedecidas. Consequentemente, os generais que conhecem as variáveis possíveis para aproveitar o terreno sabem como administrar as forças armadas. Se os generais não souberem se adaptar com vantagem, mesmo que conheçam as condições do terreno, não poderão aproveitá-lo. Se comandam exércitos, mas desconhecem as artes da adaptabilidade total, mesmo sabendo o objetivo a ser alcançado, não podem fazer os soldados lutarem por ele. Se você conseguir ajustar a campanha para mudar de acordo com o momento das forças, a vantagem não muda e os únicos prejudicados são os inimigos. Por esta razão, não há estrutura permanente. Se você puder entender completamente esse princípio, poderá fazer com que os soldados tenham um desempenho da melhor maneira possível. Portanto, as considerações da pessoa inteligente sempre incluem analisando objetivamente benefícios e danos. Quando você considera o benefício, sua ação se expande. Quando você considera o dano, seus problemas podem ser resolvidos. Benefício e dano são interdependentes, e os sábios os levam em consideração. Portanto, é o dano que detém os oponentes, a ação é o que os mantém ocupados e o lucro é o que os motiva. Cansa os inimigos mantendo-os ocupados e não os deixando respirar. Mas antes de alcançá-lo, você deve fazer previamente o seu próprio trabalho. Essa tarefa é desenvolver um exército forte, um povo próspero, uma sociedade harmoniosa e um modo de vida ordeiro. Assim, a regra geral das operações militares não é contar com a não-vinda do inimigo, mas confiar que você tem os meios para enfrentá-lo, não contando com o adversário não atacando, mas confiando em possuir o que não pode ser atacado. Se você sempre consegue se lembrar do perigo quando está seguro e do caos em tempos de ordem, fique de olho no perigo e no caos enquanto eles ainda estão sem forma e evite-os antes que eles cheguem. Esta é a melhor estratégia de todas. Portanto, existem 5 características que são perigosas em generais. Aqueles que estão dispostos a morrer podem perder a vida. Quem quiser preservar a vida pode ser feito prisioneiro. Aqueles que são dados a paixões irracionais podem ser ridicularizados. Aqueles que são muito puritanos podem ser desonrados. Aqueles que são compassivos podem ser perturbados. Se você aparecer em um lugar que os inimigos certamente correrão para defender, pessoas compassivas invariavelmente correrão para resgatar seus habitantes, causando problemas e exaustão. Aqui estão 5 características que são falhas em generais que são desastrosas para operações militares. Os bons generais são diferentes, entregam-se à morte, mas não se apegam à esperança de sobrevivência. Agem de acordo com os acontecimentos, de forma racional e realista, sem se deixarem levar pelas emoções nem se deixarem confundir. Quando vê uma boa oportunidade, são como tigres, se não fecham as portas. Sua ação e não ação são questões de estratégia e não podem ser satisfeitas ou irritadas. Capítulo 9. Sobre distribuição de meios. Se você vai colocar seu exército em posição de observar o inimigo, vá rapidamente pelas montanhas e observe-o de um vale. As manobras militares são resultado de planos e estratégias da forma mais vantajosa para vencer. Eles determinam a mobilidade e eficácia das tropas. Considere o efeito da luz e fique na posição mais alta do vale. Ao lutar em uma montanha, ataque de cima para baixo, e não o contrário. Lute em declives e nunca em subidas. Evite que a água divida as suas forças. Afaste-se o mais rápido possível de condições desfavoráveis. Não enfrente os inimigos dentro da água. É conveniente deixar passar metade de suas tropas e depois separá-las e atacá-las. Não vá rio abaixo. Não caminhe contra a corrente, nem contra o vento. Se você acampar na margem de um rio, seus exércitos podem ser surpreendidos à noite, afogados ou envenenados pela corrente. Seus barcos não devem estar atracados rio abaixo, para evitar que o inimigo aproveite a corrente para lançar seus barcos contra você. Se você passar por pântanos, faça-o rapidamente. Se você se deparar com um exército no meio de um pântano, fique perto de suas plantas aquáticas ou apoiado por árvores. Numa planície, tome posições fáceis de manobrar, mantendo as elevações atrás e à sua direita, com as partes baixas à frente e as partes altas atrás. Geralmente, um exército prefere terrenos altos e evita terrenos baixos, aprecia a luz e odeia a escuridão.
O terreno alto é estimulante e, portanto, as pessoas se sentem confortáveis nele e é bom para ganhar impulso. O terreno baixo é úmido, o que causa doenças e dificulta o combate. Cuide da saúde física de seus soldados com os melhores recursos disponíveis. Quando não há doença em um exército, disse que ele é invencível. Onde houver montes e diques, posicione-se no lado ensolarado, sempre mantendo-os à sua direita e atrás. Posicionar-se na melhor parte do terreno é vantajoso para uma força militar. A vantagem em uma operação militar consiste em aproveitar todos os fatores benéficos do terreno. Quando chove a montante e a correnteza traz consigo a espuma. Se quiser atravessá-la, espere que clareie. Sempre que um pedaço de terreno apresentar ravinas intransponíveis, lugares fechados, armadilhas, perigos, fendas e prisões naturais, deve-se abandoná-lo rapidamente e afastar-se dele. No que me diz respeito, sempre me afasto dessas características do terreno, de modo que os oponentes estejam mais próximos deles do que eu. Enfrento esses acidentes, para que fiquem atrás do inimigo. Então você está em uma situação vantajosa e ele tem condições desfavoráveis. Quando um exército está em movimento, se atravessa territórios montanhosos com muitos riachos e poços, ou pântanos cobertos de juncos, ou florestas virgens cheias de árvores e vegetação, é essencial escrutínio completo e cuidadoso, pois esses locais favorecem emboscadas e espiões. É essencial descer do cavalo e estudar o terreno, caso haja tropas escondidas para emboscá-lo. Também pode ser que haja espiões à espreita observando você e ouvindo suas instruções e movimentos. Quando o inimigo está próximo, mas permanece calmo, significa que ele está em uma posição forte. Quando ele está longe, mas tentando provocar hostilidades, ele quer que você siga em frente. Se, além disso, sua posição for acessível, isso significa que ela é favorável a você. Se um adversário não mantém a posição que lhe é favorável devido às condições do terreno e se localiza em outro local conveniente, deve ser porque existe alguma vantagem tática por agir dessa forma. Se as árvores se moverem, o inimigo está se aproximando. Se houver obstáculos entre os arbustos, você pegou um caminho errado. A ideia de colocar muitos obstáculos no mato é fazer você pensar que existem tropas de emboscada escondidas no meio dele. Se os pássaros levantarem voo, há tropas emboscadas no local. Se os animais estão com medo, há tropas de ataque. Se colunas altas e grossas de poeira se erguem, carros estão se aproximando. Se forem baixos e lagos, os soldados de infantaria se aproximam. Fumaça dispersa significa que a madeira está sendo cortada. Pequenas nuvens de poeira que vêm e vão indicam que o acampamento deve ser desmontado. Se seus emissários vierem com palavras humildes, envie espias para observar o inimigo e você verá que ele está aumentando seus preparativos de guerra. Se os emissários do inimigo falam palavras humildes enquanto o inimigo aumenta seus preparativos de guerra, isso significa que ele vai avançar. Quando palavras altissonantes são proferidas e avançadas ostensivamente, é um sinal de que o inimigo está prestes a recuar. Quando os tanques leves saem primeiro e se movem para os flancos, eles estabelecem uma linha de frente. Se os emissários chegam pedindo passo sem assinar um tratado, significa que estão tramando alguma trama. Se o inimigo organizar rapidamente seus tanques em fileiras de combate, isso significa que ele está esperando por reforços. Eles não se apressarão em um encontro comum se não entenderem que isso os ajudará. Ou deve haver uma força que está à distância e espera-se que em um determinado momento una suas tropas e ataque você. Convém antecipar, preparar-se imediatamente para esta eventualidade. Se metade de suas tropas avançar e a outra metade recuar, o inimigo está planejando atraí-lo para uma armadilha. O inimigo está fingindo confusão e desordem neste caso para induzi-lo a avançar. Se os soldados inimigos encostarem uns nos outros, eles estão com fome. Se os carregadores de água beberem primeiro, as tropas terão sede. Se o inimigo vê uma vantagem, mas não a aproveita, é porque está cansado. Se os pássaros se reunirem no acampamento inimigo, significa que o local está vazio. Se houver pássaros voando sobre uma cidade, o exército fugiu. Se houver chamadas noturnas, significa que os soldados inimigos estão com medo. Eles estão com medo e inquietos e, portanto, chamam um ao outro. Se o exército não tem disciplina,
Isso significa que o general não é levado a sério. Se os banners estiverem se movendo, você está confuso. Os signos são usados para unificar o grupo. Então, se ele se move daqui para lá sem ordem ou conserto, isso significa que suas fileiras estão confusas. Se seus emissários mostram irritação, significa que estão cansados. Se eles matam seus cavalos para comer, os soldados carecem de comida. Quando eles não têm chaleiras e não retornam ao acampamento, são inimigos totalmente incorrigíveis. Se várias recompensas forem concedidas, o inimigo está em um beco sem saída. Quando muitas punições são ordenadas, o inimigo fica desesperado. Se houver fofoca, falta de disciplina e os soldados falarem muito entre si, significa que a lealdade da tropa foi perdida. A calúnia descreve a expressão de sentimentos verdadeiros. Falta de disciplina indica problemas com superiores. Quando o comando perde a lealdade das tropas, os soldados conversam francamente entre si sobre problemas com seus superiores. Quando a força de seu ímpeto se esgota, eles distribuem recompensas constantes para manter os soldados felizes, para evitar que se revoltem em massa. Quando os soldados estão tão exaustos que não conseguem cumprir as ordens, eles são punidos repetidamente para restaurar a autoridade. Ser violento no início e depois acabar com medo de seus próprios soldados é o cúmulo da inaptidão. Os emissários que vêm com atitude conciliatória indicam que o inimigo quer uma trégua. Se as tropas inimigas o confrontam ardorosamente, mas demoram o tempo de combate sem sair do terreno, você deve vigiá-las com cuidado. Se o seu plano não contém uma estratégia de retirada ou pós-ataque, mas você confia exclusivamente na força de seus soldados e leva seus adversários levianamente sem avaliar sua condição, certamente cairá prisioneiro. Eles estão preparando um ataque surpresa. Em matéria militar, não é necessariamente mais vantajoso ser superior em força, apenas para evitar agir com violência desnecessária. Basta consolidar o seu poder, fazer estimativas sobre o inimigo e conseguir reunir tropas. Isso é tudo. O inimigo que age isoladamente, que carece de estratégia e que encara seus adversários levianamente, inevitavelmente será derrotado. Também não podem ser usados se não houver punição, mesmo depois de obtida sua lealdade. Se os soldados forem punidos antes de se tornarem leais ao comando, eles não obedecerão e, se não obedecerem, serão difíceis de empregar. Arte civilizada significa humanidade, e artes marciais significam regulamentos. Comande-os com humanidade e benevolência, unifique-os estrita e firmemente. Quando a benevolência e a firmeza são evidentes, é possível ter certeza da vitória. Quando há um sentimento oculto de apreço e confiança, e os corações dos soldados já estão presos ao comando, se a disciplina for relaxada, os soldados se tornarão arrogantes e será impossível empregá-los. Portanto, conduza-os através da arte civilizada e unifique-os através das artes marciais. Isso significa vitória contínua. Quando as ordens são dadas de forma clara, simples e consistente às tropas, elas as aceitam. Quando as ordens são confusas, contraditórias e imutáveis, as tropas não as aceitam ou não as compreendem. Quando as ordens são razoáveis, justas, simples, claras e consistentes, há satisfação recíproca entre o líder e o grupo. Capítulo 10. Sobre topologia. Alguns terrenos são fáceis, outros difíceis, outros neutros, outros estreitos, acidentados ou abertos. Quando o terreno for acessível, seja o primeiro a estabelecer sua posição, escolhendo alturas ensolaradas, uma posição adequada para transportar os suprimentos. Então você terá uma vantagem quando lutar na batalha. Quando você está em um terreno difícil de sair, você fica limitado. Nesse terreno, se o seu inimigo não estiver preparado, você pode vencer se for na frente, mas se o inimigo estiver preparado e você for na frente, você terá muita dificuldade em voltar para ele, o que funcionará contra você. Em campo aberto, a força do impulso é equilibrada e é difícil provocá-lo a lutar em desvantagem. Quando é um terreno desfavorável para ambos os lados, diz-se que é um terreno neutro. Em terreno neutro, mesmo que o adversário lhe ofereça uma vantagem, não aproveite, retire-se, induzindo a saída de metade das tropas inimigas, e depois caia sobre ele aproveitando essa condição favorável. Em terreno estreito, se você for o primeiro a chegar, deve ocupá-lo totalmente e aguardar o adversário.
Se ele chegar lá primeiro, não o persiga se ele bloquear os desfiladeiros. Persiga-o apenas se ele não os bloquear. Em terrenos acidentados, se você for o primeiro a chegar, deve ocupar seus pontos altos e ensolarados e aguardar o adversário. Se ele já os ocupou antes, retire-se e não o persiga. Compreender essas 6 classes de terreno é responsabilidade primária do general e é imperativo considerá-las. Estas são as configurações do terreno. Os generais que os ignoram são derrotados. Assim, entre as tropas estão os que fogem, os que se retiram, os que desmoronam, os que se rebelam e os que são derrotados. Nenhuma dessas circunstâncias constituem desastres naturais, mas são devidos aos erros dos generais. As tropas que têm o mesmo ímpeto, mas atacam na proporção de 1 para 10, são derrotadas. Aqueles com tropas fortes, mas oficiais fracos, permanecem afastados. Aqueles com soldados fracos sob oficiais fortes estarão em apuros. Quando oficiais superiores estão com raiva e violentos, enfrentando o inimigo por conta própria e por despeito, e quando os generais ignoram suas capacidades, o exército desmorona. Os generais derrotados são aqueles que não conseguem calibrar seus adversários, entram em combate com números superiores ou forças mais bem equipadas e não selecionam suas tropas de acordo com seus níveis de prontidão. Como regra geral, para derrotar o inimigo, todo o comando militar deve ter uma única intenção e todas as forças militares devem cooperar. Quando os generais são fracos e sem autoridade, quando as ordens não são claras, quando os oficiais e soldados são fracos e as formações são ilegais, ocorre a revolta. Se você emprega soldados sem selecionar os preparados dos despreparados, os destemidos e os tímidos, você está pedindo sua própria derrota. Estas são as 6 maneiras de ser derrotado. Compreender essas situações é responsabilidade suprema dos generais e deve ser considerado. A primeira é não calibrar o número de forças. A segunda, a ausência de um sistema claro de recompensas e punições. O terceiro, treinamento insuficiente. A quarta é a paixão irracional. A quinta é a ineficácia da lei de ordem. E o sexto é o fracasso em selecionar soldados fortes e determinados. A configuração do terreno pode ser um suporte para o exército. Para os comandantes militares, o correto é aferir o adversário para garantir a vitória e calcular os riscos e as distâncias. Aqueles que travam batalhas sabendo que esses elementos são vitoriosos, aqueles que lutam ignorando-os são derrotados. Portanto, quando as leis da guerra sinalizam vitória certa, é claramente apropriado entrar em batalha, mesmo que o governo tenha dado ordens para não atacar. Se as leis da guerra não indicam vitória certa, é apropriado não entrar em batalha, mesmo que o governo tenha dado a ordem de ataque. Desta forma, avança-se sem pretender glória, ordena-se a retirada sem fugir à responsabilidade, com o único objetivo de proteger a população e também em benefício do governo. Assim, um valioso serviço é prestado à nação. Avançar e recuar contra as ordens do governo não é feito por interesse pessoal, mas para salvaguardar a vida da população e para o verdadeiro benefício do governo. Servidores deste tamanho são muito úteis para uma cidade. Olhe para seus soldados como você olha para um recém-nascido. Assim estarão dispostos a te seguir até os vales mais profundos. Cuide de seus soldados como você cuida de seus queridos filhos, e eles morrerão com prazer com você. Mas se você for tão gentil com eles que não pode usá-los, se for tão leniente que não pode dar ordens a eles, tão casual que não pode discipliná-los, seus soldados serão como crianças mimadas e, portanto, sem valor. As recompensas não devem ser usadas isoladamente, nem as punições devem ser consideradas isoladamente. Caso contrário, as tropas, como crianças fofinhas, se acostumam a gostar ou se ressentir de tudo. Isso é prejudicial e os torna inúteis. Se você sabe que seus soldados são capazes de atacar, mas não sabe se o inimigo é invulnerável ao ataque, você tem apenas metade das chances de vencer. Se você sabe que seu inimigo é vulnerável a ataques, mas não sabe se seus soldados são capazes de atacar, você tem apenas metade das chances de vencer. Se você sabe que o inimigo é vulnerável a um ataque e seus soldados podem realizá-lo, mas não sabe se as condições do terreno são favoráveis para a batalha, você tem metade das chances de vencer. Portanto, quem conhece artes marciais não perde tempo ao fazer seus movimentos, nem se esgota ao atacar.
Por isso se diz que quando você conhece a si mesmo e aos outros, a vitória não é um perigo. Quando você conhece o céu e a terra, a vitória é inesgotável. Capítulo 11. Sobre os 9 tipos de terreno. De acordo com as leis de operações militares, existem 9 tipos de terreno. Se os interesses locais lutam entre si em seu próprio território, isso é chamado de terreno de dispersão. Quando os soldados estão presos em casa e lutam perto de casa, eles podem ser facilmente dispersos. Quando você entra no território de outra pessoa, mas não o faz em profundidade, isso é chamado de território leve. Isso significa que os soldados podem retornar facilmente. O território que pode ser vantajoso para você se você o tomar, e vantajoso para o inimigo se ele o conquistar, é chamado de terreno-chave. Um campo de luta inevitável a qualquer enclave defensivo ou passagem estratégica. Um território igualmente acessível a você e aos outros é chamado de terreno de comunicação. O território que é cercado por 3 territórios rivais e é o primeiro a fornecer acesso gratuito a todos é chamado de terreno de interseção. O terreno de interseção é aquele onde convergem as principais vias de comunicação, unindo-as entre si. Seja o primeiro a ocupá-lo, e o povo terá que ficar do seu lado. Se você conseguir, você está seguro. Se você perdê-lo, você está em perigo. Quando você se aprofunda em território estrangeiro e deixa para trás muitas cidades e vilas, esse terreno é chamado de difícil. É um terreno do qual é difícil regressar. Quando você atravessa montanhas com florestas, desfiladeiros escarpados ou outros recursos difíceis de atravessar, isso é chamado de terreno desfavorável. Quando o acesso é estreito e a saída tortuosa, de modo que uma pequena unidade inimiga possa atacá-lo, mesmo que suas tropas sejam mais numerosas, isso é chamado de terreno fechado. Se você for capaz de uma grande adaptação, poderá percorrer esse território. Se você só pode sobreviver em um território lutando rapidamente, e se for fácil morrer se não o fizer, isso é chamado de terreno mortal. As tropas em terreno mortal estão na mesma situação como se estivessem em um barco afundando ou em uma casa em chamas. Portanto, não lute em terreno de dispersão, não pare em terreno leve, não ataque em terreno-chave, ocupado pelo inimigo, não deixe suas tropas se dividirem em terreno de comunicação. No cruzamento de terrenos, estabelece comunicações. Em terrenos difíceis, vai abastecido. Em terreno desfavorável, continue marchando. Em terreno cercado, faça planos. Por motivos mortais, lute. Em terreno disperso, os soldados podem fugir. Um terreno leve é quando os soldados entraram no território inimigo, mas suas costas ainda não estão cobertas, então suas mentes não estão realmente focadas e eles não estão prontos para a batalha. Não é vantajoso atacar o inimigo em terreno-chave, o que é vantajoso é alcançá-lo primeiro. A terra de comunicação não deve ser isolado para poder usar as rotas de alimentação. Em terrenos cruzados, você estará seguro se estabelecer alianças. Se você os perder, estará em perigo. Em terrenos difíceis, entrar provisionado significa reunir tudo o que você precisa para ficar lá por muito tempo. Em terreno desfavorável, como você não pode se entrincheirar nele, você deve sair correndo. Em terrenos cercados, introduza táticas de surpresa. Se as tropas caírem em terreno mortal, todos lutarão espontaneamente. É por isso que se diz: coloque as tropas em terreno mortal e elas sobreviverão. Aqueles que antes eram considerados especialistas na arte da guerra conseguiram fazer com que o inimigo perdesse o contato entre sua vanguarda e sua retaguarda, a confiança entre grandes e pequenas unidades, o interesse recíproco no bem-estar de diferentes escalões, o apoio mútuo entre governantes e governados, o alistamento de soldados e a coerência de seus exércitos. Esses especialistas entraram em ação quando era vantajoso para eles e se abstiveram de fazê-lo. Eles fizeram mudanças para confundir o inimigo, atacando aqui e ali, aterrorizando e confundindo para que não tivesse tempo de planejar. Você pode se perguntar como lidar com forças inimigas numerosas e bem organizadas vindo em sua direção. A resposta é primeiro tirar algo que eles apreciam, e então eles irão ouvi-lo. A rapidez de ação é o fator essencial da condição da força militar, aproveitando os erros dos adversários, movendo-se por caminhos que não esperam e atacando quando não estão em guarda. Isso significa que para aproveitar a falta de preparo,
visão e cautela do adversário. É preciso agir com rapidez, e se você hesitar, esses erros não vão te ajudar. Em uma invasão, como regra geral, quanto mais os invasores avançam em território estrangeiro, mais fortes eles se tornam, a ponto de o governo nativo não poder mais expulsá-los. Escolha campos férteis e as tropas terão o suficiente para comer. Cuide da sua saúde e evite o cansaço. Recupere a sua energia, aumente a sua força. Que os movimentos de suas tropas e a preparação de seus planos sejam insondáveis. Consolide a energia mais entusiástica de suas tropas, salve as forças excedentes, mantenha suas formações e planos em segredo, permanecendo insondáveis para os inimigos e espere um ponto vulnerável para avançar. Coloque suas tropas em um ponto sem saída, para que elas morram antes de escapar. Porque, diante da possibilidade da morte, o que eles não estarão dispostos a fazer? Os guerreiros então dão o melhor de suas forças. Quando confrontados com um perigo sério, eles perdem o medo. Quando não há para onde ir, eles permanecem firmes. Quando estão totalmente envolvidos em um pedaço de terra, eles se apegam a ele. Se não tiverem outra escolha, lutarão até o fim. Por isso, os militares vigiam sem serem encorajados, alistam-se sem serem convocados, são amigos sem necessidade de promessas, podem confiar neles sem necessidade de ordens. Isto significa que quando os combatentes estão em perigo de morte, seja qual for o seu posto, todos têm o mesmo objetivo, e por isso estão alertas sem necessidade de serem estimulados, têm boa vontade espontaneamente sem necessidade de receber comandos, e podem ser confiados naturalmente sem promessas ou a necessidade de hierarquia. Proíba os presságios para evitar dúvidas, e os soldados nunca o deixarão. Se seus soldados não têm riquezas, não é porque as desprezam. Se não têm mais longevidade, não é porque não querem viver mais. No dia em que é dada a ordem de marcha, os soldados choram. Assim, uma operação militar habilmente preparada deve ser como uma cobra veloz que contra-ataca com a cauda quando alguém ataca a sua cabeça, contra-ataca com a cabeça quando alguém ataca a sua cauda e contra-ataca com cabeça e cauda quando alguém ataca pelo meio. Esta imagem representa o método de uma linha de batalha que responde rapidamente quando atacada. Um manual de 8 formações clássicas de batalha diz: faça da frente a retaguarda, faça da retaguarda a frente, com 4 cabeças e 8 caudas. Faça a cabeça em todos os lugares e, quando o inimigo atacar no centro, cabeça e cauda virão para o resgatar. A pergunta pode ser feita se é possível fazer uma força militar como uma cobra rápida. A resposta é sim. Mesmo as pessoas que não gostam umas das outras, estando no mesmo barco, vão se ajudar em caso de perigo de virar. É a força da situação que faz isso acontecer. Por isso, não basta confiar em cavalos amarrados e rodas fixas. Os cavalos são amarrados para formar uma linha de batalha estável e as rodas são fixadas para tornar as carruagens imóveis. Mas mesmo assim, isso não é seguro o suficiente nem confiável. É preciso permitir variações nas mudanças que são feitas, colocando os soldados em situações mortais, para que lutem espontaneamente e se ajudem lado a lado. Esse é o caminho da segurança e da obtenção de uma vitória certa. A melhor organização é fazer com que o valor se expresse e o mantenha constante. Ter sucesso com tropas fracas e fortes é baseado no conjunto de circunstâncias. Se você conseguir a vantagem do terreno, poderá derrotar os adversários, mesmo com tropas leves e fracas. Quanto mais seria possível para você se você tivesse tropas poderosas e experientes. O que torna possível a vitória para ambas as classes de tropas são as circunstâncias do terreno. Assim, os especialistas em operações militares conseguem a cooperação da tropa, de forma que liderar um grupo é como liderar um único indivíduo que tem apenas uma opção. Cabe ao general ser calado, reservado, justo e metódico. Seus planos são silenciosos e absolutamente secretos para que ninguém possa descobrir. Seu comando é justo e metódico, então ninguém ousa menosprezá-lo. Você pode manter seus soldados sem noção e em total ignorância de seus planos. Mude suas ações e revise seus planos, para que ninguém possa reconhecê-los. Muda de localização e percorre caminhos sinuosos, para que ninguém se antecipe. Você pode vencer quando ninguém consegue entender a qualquer momento quais são suas intenções. Diz um grande homem:
O principal engano que se valoriza nas operações militares não é dirigido apenas aos inimigos, mas começa pelas próprias tropas, para fazê-los seguir-te sem saber para onde vão. Quando um general estabelece uma meta para suas tropas, é como alguém que sobe a um lugar alto e depois remove a escada. Quando um general se aprofunda no território inimigo, ele está testando todo o seu potencial. Ele fez suas tropas queimarem seus navios e destruírem suas casas. Assim, ele os conduz como um rebanho, e todos não sabem para onde estão indo. Cabe aos generais reunir exércitos e colocá-los em situações perigosas. Eles também devem examinar as adaptações a diferentes terrenos, as vantagens de concentrar ou dispersar e os padrões de sentimentos e situações humanas. Quando falamos das vantagens e desvantagens da concentração e dispersão, significa que os padrões de comportamento humano mudam de acordo com os diferentes tipos de terreno. Em geral, o padrão geral dos invasores é se unir quando estão no coração do território inimigo, mas tendem a se dispersar quando estão nas franjas fronteiriças. Quando você deixa seu território e cruza a fronteira em uma operação militar, você se encontra em um terreno isolado. Quando é acessível de todos os pontos, é uma base de comunicação. Quando você vai fundo, você está em terreno difícil. Quando você vai para baixo, você está em terreno leve. Quando há matagais intransponíveis atrás de você e passagens estreitas à frente, você está em um terreno cercado. Quando não há para onde ir, é um terreno mortal. Então, em um campo disperso, unificaria as mentes dos soldados. Em terreno leve, isso os manteria em contato. Em um terreno-chave, isso os faria correr para tomá-lo. Em terrenos cruzados, eu prestaria atenção à defesa. No campo da comunicação, estabeleceria sólidas alianças. Em terrenos difíceis, garantiria suprimentos contínuos. Em terreno desfavorável, eu incitaria minhas tropas a saírem rapidamente. Em um lote cercado, eu fecharia as entradas. Em terreno mortal, eu sinalizaria para minhas tropas que não há chance de sobrevivência. Por isso, a psicologia dos soldados consiste em resistir quando cercado, lutar quando não se pode evitar e obedecer em casos extremos. Até que os soldados estejam cercados, eles não têm determinação para resistir ao inimigo até que a vitória seja alcançada. Quando desesperados, apresentam uma defesa unificada. Portanto, aqueles que ignoram os planos inimigos não podem preparar alianças. Aqueles que ignoram as circunstâncias no terreno não podem manobrar suas forças. Quem não usa guias locais não pode aproveitar o terreno. Os militares de um governo eficaz devem conhecer todos esses fatores. Quando o exército de um governo eficaz ataca um grande território, o povo não consegue se unir. Quando seu poder supera os adversários, é impossível fazer alianças. Se você pode descobrir os planos de seus adversários, aproveite o terreno e manobre o inimigo para que fique indefeso. Neste caso, nem mesmo um grande território pode reunir tropas suficientes para detê-lo. Portanto, se você não luta por alianças, nem aumenta o poder de nenhum país, mas amplia sua influência pessoal ameaçando adversários, tudo isso torna vulneráveis o país e as cidades inimigas. Dê recompensas não regulamentadas e dê comandos incomuns. Considere a vantagem de conceder recompensas inéditas. Observe como o inimigo faz promessas sem levar em conta os códigos estabelecidos. Lide com as tropas como se fossem uma só pessoa. Use-os em tarefas reais, mas não fale com eles. Motive-os com recompensas, mas não fale sobre o possível prejuízo. Empregue seus soldados apenas em combate, sem comunicar sua estratégia a eles. Deixe-os saber sobre os benefícios que os aguardam, mas não fale sobre os danos potenciais. Se a verdade for dita, seu plano falhará. Se os soldados começarem a se preocupar, ficarão hesitantes e com medo. Coloque-os em uma situação de possível extermínio, e então eles lutarão para viver. Coloque-os em perigo mortal, e então eles sobreviverão. Quando as tropas enfrentam o perigo, elas são capazes de lutar pela vitória. Assim, a tarefa de uma operação militar é fingir acomodar as intenções do inimigo. Se você se concentrar totalmente neste, poderá matar o general dele, mesmo que esteja a quilômetros de distância. Isso é chamado de atingir o alvo com habilidade. Primeiro você acomoda suas intenções, depois mata seus generais. Essa é a habilidade para atingir o objetivo. Assim,
Declara-se a guerra do dia, fecham-se as fronteiras, rompem-se os salvo-condutos e impede-se a passagem de emissários. As questões são rigorosamente decididas desde o início do planejamento e estabelecimento da estratégia de casa ou da matriz. O rigor na sede na fase de planejamento refere-se à manutenção do sigilo. Quando o inimigo oferecer oportunidades, aproveite-as imediatamente. Descubra primeiro o que ele quer e depois antecipe-o. Mantenha a disciplina e adapte-se ao inimigo, para determinar o resultado da guerra. Então, a princípio você é como uma donzela e o inimigo abre seus portões. Então, você é como uma lebre solta e o inimigo não poderá expulsá-lo. Capítulo 12. Sobre a arte de atacar com fogo. Existem 5 tipos de ataque com fogo: queimar pessoas, queimar suprimentos, queimar equipamentos, queimar provisões e queimar armas. O uso do fogo tem que ter uma base, e requer certos meios. Existem horários adequados para acender fogueiras, principalmente quando o tempo está seco e ventoso. Normalmente, em ataques de fogo é essencial seguir as mudanças produzidas por ele. Quando o fogo estiver dentro do acampamento inimigo, prepare-se rapidamente de fora. Se os soldados permanecerem calmos quando o fogo começar, espere e não ataque. Quando o fogo atingir seu pico, siga-o se puder, se não, espere. Em geral, o fogo é usado para semear a confusão no inimigo para que ele possa atacá-lo. Quando o fogo puder ser aceso em campo aberto, não espere para fazê-lo dentro de casa, fazê-lo quando apropriado. Quando o fogo for alimentado pelo vento, não ataque na direção oposta a ele. Não é eficaz lutar contra o ímpeto do fogo, porque o inimigo lutará até a morte neste caso. Se o vento soprar durante o dia, à noite ele diminuirá. Um vento diurno cessará ao anoitecer, um vento noturno cessará ao amanhecer. Os exércitos precisam saber que existem variantes dos 5 tipos de ataques de fogo e se adaptar a eles de forma racional. Não basta saber atacar os outros com fogo, é preciso saber evitar que os outros se ataquem. Assim, o uso do fogo para suportar um ataque significa clareza, e o uso da água para suportar um ataque significa força. A água pode isolar, mas não pode devastar. A água pode ser usada para dividir um exército inimigo de modo que suas forças sejam unidas e as suas sejam fortalecidas. Vencer em combate ou realizar um cerco vitorioso sem recompensar aqueles que fizeram mérito traz má sorte e vale a pena ser chamado de avarento. Por isso se diz que um governo esclarecido leva em conta que um bom comando militar premia o mérito. Eles não mobilizam suas tropas quando não há vantagem a ser obtida, nem agem quando não há nada a ganhar, nem lutam quando não há perigo. As armas são instrumentos sinistros e a guerra é um negócio perigoso. É fundamental evitar uma derrota desastrosa e, portanto, não vale a pena mobilizar um exército por motivos insignificantes. As armas só devem ser usadas quando não houver outro remédio. Um governo não deve mobilizar um exército por raiva, e os comandantes militares não devem provocar a guerra por raiva. Haja quando for benéfico, caso contrário, desista. A raiva pode ser transformada em alegria e a raiva pode ser transformada em prazer, mas um povo destruído não pode ser trazido de volta à vida e a morte não pode ser transformada em vida. Consequentemente, um governo esclarecido presta atenção a tudo isso, e um bom comando militar leva isso em consideração. Esta é a maneira de manter a nação segura e manter seu exército intacto. Capítulo 13. Sobre concordância e discórdia. Uma operação militar significa um grande esforço para o povo, e a guerra pode durar muitos anos para obter uma vitória em um dia. Assim, deixar de conhecer a situação dos adversários economizando na aprovação de gastos para investigar e estudar a oposição é extremamente desumano, não sendo próprio de um bom comandante militar, de um assessor de governo ou de um governante vitorioso. Portanto, o que possibilita um governo inteligente e um comando militar sábio vencer os outros e obter sucessos extraordinários com essas informações essenciais. Informações prévias não podem ser obtidas de fantasmas ou espíritos, nem podem ser obtidas por analogia, nem descobertas por cálculo. Deve ser obtido de pessoas que conhecem a situação do adversário. Existem 5 tipos de espiões: o espião nativo, o espião interno, o agente duplo, o espião liquidável e o espião flutuante. Quando todos estão ativos, ninguém conhece suas rotas,
Isso se chama higiene organizacional e se aplica ao governante. Os espiões nativos são contratados entre os habitantes de uma localidade. Espiões internos são contratados entre oficiais inimigos. Agentes duplos são contratados entre espiões inimigos. Espiões transmitem dados falsos para espiões inimigos. Os espiões flutuantes retornam com seus relatórios. Entre os funcionários do regime inimigo, existem aqueles com quem você pode estabelecer contato e que podem ser subornados para saber a situação em seu país e descobrir qualquer plano que seja arquitetado contra você. Eles também podem ser usados para criar desentendimentos e desarmonia. Consequentemente, ninguém nas Forças Armadas é tratado com tanta familiaridade quanto os espiões. Ninguém recebe recompensas tão grandes quanto eles e nenhum negócio é mais secreto do que a espionagem. Se os espiões não forem bem tratados, eles podem se tornar renegados e trabalhar para o inimigo. Espiões não podem ser usados sem sagacidade e conhecimento. Você não pode usar espiões sem humanidade e justiça. Você não pode tirar a verdade de espiões sem sutileza. Certamente é um assunto muito delicado. Espiões são úteis em qualquer lugar. Cada assunto requer um conhecimento prévio. Se qualquer assunto de espionagem for divulgado antes que o espião tenha relatado, o espião e o espião devem ser removidos. Sempre que quiser atacar um exército, sitiar uma cidade ou atacar uma pessoa, deve primeiro conhecer a identidade dos generais que a defendem, seus aliados, seus visitantes, suas sentinelas e seus servidores. Então faça seus espiões descobrirem tudo sobre eles. Sempre que for atacar e lutar, você deve primeiro conhecer os talentos dos servos do inimigo, para poder lidar com eles de acordo com as suas habilidades. Você deve procurar agentes inimigos que vieram espioná-lo, suborná-los e induzi-los a passar para o seu lado, para que você possa usá-los como agentes duplos. Com as informações obtidas dessa forma, você pode encontrar espiões nativos e espiões internos para contratar. Com as informações obtidas deles, você pode fabricar informações falsas servindo como espiões liquidáveis. Com as informações assim obtidas, você pode fazer os espiões flutuantes agirem de acordo com os planos planejados. É essencial para um governante conhecer os 5 tipos de espionagem, e esse conhecimento depende de agentes duplos, portanto, devem ser bem tratados. Assim, apenas um governante brilhante ou um general sábio que pode usar os mais inteligentes para espionagem pode ter certeza da vitória. A espionagem é essencial para as operações militares, e os exércitos dependem dela para realizar suas ações. Não será vantajoso para o exército agir sem conhecer a situação do inimigo, e conhecer a situação do inimigo não é possível sem espionagem. É o fim.